Seja muito bem-vindo para mais uma conversa terra a terra, este ciclo de conversas que é uma parceria entre o Expresso e a Associação Portuguesa de Jovens Agricultores. O meu nome é Sara Tainho, eu sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho tido o prazer de estar convosco ao longo desta caminhada em que temos estado a debater os temas mais importantes, os temas que dizem respeito à agricultura e aos jovens agricultores, ao futuro do setor agrícola no país. Hoje vamos falar sobre a revitalização das zonas rurais, tão esquecidas muitas vezes, e é preciso olhar para elas a longo prazo, de forma integrada. Só assim é que será possível dinamizar estas zonas rurais, pensar em vários fatores. Não temos que olhar só para a agricultura, temos que olhar para as questões climáticas, já falámos de muitas delas, para a questão do emprego, conectividade, coesão social, educação, investigação. Tudo isto é muito importante quando pensamos desenvolver as zonas rurais de forma inteligente e, claro, sustentável. Tem de haver melhores acessos aos serviços no interior, à tecnologia, mais conectividade digital, mais transportes. Temos que olhar para uma agricultura mais ecológica e tem de haver mais emprego e emprego de qualidade. São temas que vamos debater hoje com o professor Francisco Gomes da Silva, professor do Instituto Superior de Agronomia e diretor-geral e sócio fundador da consultora AgroGES. Muito bem-vindo, obrigada por estar connosco. Muito obrigado. E com o Gonçalo Ribarteles, consultor político. Obrigada, Gonçalo, mais uma vez pela tua presença. Antes de partirmos para a análise, vamos chamar o diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro, que nos vai dar uma contextualização, que nos vai dar dicas valiosas para partirmos para a nossa análise. Espero que sim. Com certeza. Bom, é mais uma edição do nosso Conversas Terra a Terra, sempre pertinentes, os temas também, os convidados também. Obrigado por aceitar o nosso desafio, o professor Francisco Gomes da Silva, nosso comentador, o Dr. Gonçalo, obrigado também. A Sara já é uma profissional da agricultura e destes temas, porque de facto já são várias as edições e eu acho que todas elas com temas interessantes, muito atuais e não só ao nosso nível, obviamente, Portugal, mas também à União Europeia e ao próprio mundo. E este não deixa de ser um deles também, a revitalização das zonas rurais. E é preciso revitalizá-las, porquê? Porque alguma coisa tem estado a acontecer já há algumas décadas esta parte, ou seja, fruto das circunstâncias, da vida das pessoas, fruto das necessidades das pessoas, fruto da sua vida, as pessoas têm migrado em larga escala. Há bocado o professor no programa anterior houve um número que foi atirado de 1 milhão de pessoas por semana à escala mundial que migram de territórios, destes territórios para as zonas mais urbanas. Podemos achar grande, mas o que é certo é que as pessoas fluem para os territórios urbanos atrás de melhores oportunidades, melhores saídas profissionais, com tudo o que a vida obviamente nos acarreta. Mas estamos a criar um problema às zonas urbanas, que muitas das vezes coincidem com zonas litorais, depende da geografia de cada país, portanto sobrecarregam e de que forma todos aqueles ecossistemas, todas aquelas realidades. Aliás, o efeito das alterações climáticas, tínhamos falado já em sessões anteriores, portanto está no fundo a pressionar as costas e por seu lado muitos investimentos que têm necessidade de ser ajustados ou a ser alterados ou eliminados face à proximidade que o risco está a acontecer devido ao aumento do nível das águas, o que quer dizer que, e do outro lado, permanecem territórios mais despovoados, com menos atividade económica, muito mais envelhecidos, ou cada vez mais envelhecidos, e a solução que nós damos hoje, na Europa civilizada, em países com nível de instrução, de conhecimento e de formação, obviamente acima da média na Europa, somos confrontados o que fazer. Portanto, quais são as soluções que nós estamos a encontrar ou não,
pelo menos há uma que eu posso apontar: o despejar dinheiro a pensar que isso resolve o problema não tem resolvido o problema, porque vários são os programas que vão surgindo, alguns eventualmente nacionais, não é que nós tenhamos muito dinheiro para despejar, mas às vezes com alguns fundos, alguns mecanismos, e o despejar não quer dizer que se deite fora, portanto foram pensados, não há nada que não se faça que não seja obviamente pensado, só que eu acho que nós temos de perceber as razões, a essência das pessoas e de que forma nós podemos mesmo contrariar, ou seja, esses territórios são atrativos, primeira questão, sim ou não? Qualquer pensador nos pode dizer sim, tem aspectos particulares que a sua atratividade pode ter uma determinada dimensão, seja pelo turismo, seja pelos ecossistemas, seja por fazer alguma agricultura que possa produzir produtos únicos, exclusivos, com denominações de origem, não só biológicos, mas pela sua tradição, pela sua tipicidade, pela forma como foram produzidos, portanto o ancestral, há aqui particularidades que podem ser aproveitadas também para a fatia económica, juntar aqui o económico a outros aspectos até culturais, de pessoas interessadas nas nossas sociedades mais urbanas, que cada vez mais procuram estas realidades. Agora, eles não procuram realidades desertas ou mais abandonadas, eles querem, eu dei este exemplo, tenho dito várias vezes, fomos confrontados e bem com o Carnaval que se prolongou até à Páscoa, com neve na Serra da Estrela. Quantas pessoas no nosso país não visitaram essa mesma região? E o fenómeno era a neve, mas não é só a neve, se não tivesse a serra, se não tivesse lá aquelas altitudes, se não tivesse aquelas particularidades, a neve não pousava ali, pousa porque tem aquelas características climáticas e topográficas, etc. Portanto, o que a Serra da Estrela tem de fazer, e já o está a fazer, é ter mais atrativos para que mais pessoas possam durante o ano visitar. Até podem visitar e fazer a comparação com neve ou sem neve, não é bem essa a questão. Portanto, tem outros atrativos e nós temos de puxar por esses atrativos. E puxar por esses atrativos implica, efetivamente, estudar em pormenor todo aquele contexto, não numa lógica, sei lá, conselhia ou autarca, mas numa lógica mais abrangente, que nós pudéssemos de facto puxar por essas tipicidades, não só na agricultura, noutras atividades, como eu disse, porque o agricultor também não se quer sentir isolado no seu espaço e não ter creche para os miúdos, não ter piscina para... Portanto, há toda uma componente, e depois não ter médico, muitas das vezes, à medida que vão desaparecendo as pessoas, estes serviços públicos, digamos, vão-se concentrando na sede de concelho, e quando a sede de concelho também já é curta, vão-se concentrando na cidade mais próxima, na capital distrito. Há aqui fenómenos que só quem não conhece e não conhece em pormenor é que é capaz de não saber avaliar. Portanto, nós estamos num território que é Portugal, tem do litoral ao interior, permitam-me esta expressão, pouco mais de 200 km em alguns sítios, na maior parte deles até é menos, faz-se numa hora e meia ou pouco mais, e o que quer dizer que temos aqui umas assimetrias terríveis para resolver, porque eu acho que isto tem de ser resolvido. Mas os políticos não olham muito para estes pormenores, porque aquilo não dá votos, a relação dos deputados é pelo número de pessoas, não tem a ver com a área que é administrada, portanto é outra coisa que, na minha perspectiva, na perspectiva da AJAP, podia ser introduzida aqui uma fórmula substancialmente diferente. É evidente que as pessoas estão em primeiro, mas podia haver aqui uma fórmula em relação ao território e esta administração do território. Bom, é conhecida, eu termino com esta questão, a AJAP trabalhou muito uma figura, a figura do jovem empresário rural. Ela foi divulgada, foi publicada em Diário da República em janeiro de 2019, e até aqui muito pouco se fez, a não ser algumas benesses nas medidas do líder, portanto, ex-líder, nos GAL, nos grupos de ação local, tem ali algumas majorações, mas nada de muito substancial. O desafio que eu lanço, ainda por cima o professor Gomes da Silva, que teve responsabilidades também nesta área e é um profundo conhecedor dos nossos territórios e da realidade agrícola em Portugal e também da dimensão destes territórios, era dele poder dissertar aqui algo sobre estas matérias, porque eu acho que era importante também apostar nestes territórios,
porque eu costumo dizer isto, a melhor forma de desenvolver as zonas mais urbanas é apostar nas zonas rurais, por forma ao desinvestirmos naquelas zonas, estamos a criar soluções para que muitos jovens, até, por isso o jovem empresário rural, que tenha majorações para ir para estes territórios, a fazer atividades que não têm de ser só ligadas à agricultura, pode ser arquitetura, pode ser um ateliê, seja do que for, porque hoje à distância de um clique podem ter clientes no Japão e resolver esses problemas. Portanto, eu acho que temos esse nómadas digitais e muitas outras realidades que podem ser perfeitamente aproveitadas se nós tivermos a capacidade de criar dinâmicas que as pessoas... Quando vêm os incentivos, não têm de ser só financeiros, até fiscais, de outra ordem de grandeza, digo, não, de facto, se eu me instalar ali, posso usufruir das zonas mais urbanas quando entender, seja fim de semana, seja mini férias, seja o que for, mas eu prefiro estar aqui porque as minhas crianças estão à vontade, podem andar na rua, podem brincar e não tem problema rigorosamente nenhum. Há vantagens e desvantagens, só que nós não temos feito o suficiente para que as vantagens sejam repensadas e pensadas nas pessoas para poderem ir para esses mesmos territórios. Esse é um grande desafio que não é só da agricultura, é da coesão territorial, é da economia do país e, acima de tudo, é do país no seu todo, ou seja, não nos podemos dar ao luxo de abandonar 80% do nosso território. Isso para mim é que é, para mim e para a JAP, no nosso entendimento, é que é de lamentar. Acho que é possível fazer muito mais e deixo também este tema porque me parece muito importante que seja debatido pelos nossos especialistas. Muito obrigado. Firmino, muito obrigada. E pegando já nesta ideia, professor, de que o cenário, como ouvimos, não é animador para as zonas rurais, eu pergunto se nada for feito, o que é que será feito das nossas zonas rurais no país? Olha, eu vou começar mal para acabar bem. Boa. Começamos pelo lado logo mais Começar pessimista. pessimista para acabar otimista, é isso? Não, eu ia começar por dizer que, respondendo à sua pergunta, o que é que acontecerá? Nada de especial. O que é que acontecerá? Aquilo que tem vindo a acontecer, ou seja, as pessoas, felizmente em Portugal, têm a possibilidade de escolher, quando não têm outro tipo de limitações, nomeadamente limitações económicas, de escolher aonde é que preferem viver. E aquilo que se tem verificado, como o engenheiro Firmino há pouco referia, ao longo destas últimas, já longas décadas, no caso específico português, é que as opções que as pessoas vão fazendo é de virem viver para as cidades, começando pelas cidades mais pequenas, mas a seguir vem das cidades mais pequenas para as cidades maiores e depois das cidades maiores para Lisboa e para o Porto. Grande Lisboa e Grande Porto, áreas metropolitanas, etc. E, portanto, aquilo que acontecerá se, do ponto de vista das políticas públicas, elas se mantiverem mais ou menos. Mas a minha pergunta vinha no sentido de que quem se mantém nas zonas rurais acaba por ser uma população muito envelhecida. Quando essa população acabar, não é? O que é que vai acontecer dessas zonas? Ficam lá as zonas. Mas sem pessoas. Sem pessoas, Pois. exatamente. Porque é que eu digo isto? Eu digo isto tentando tirar alguma carga dramática ao assunto, ou seja, não está escrito em lado nenhum, nem é obrigatório, que um país, como Portugal ou outro qualquer, tenha que ter gente em todo o seu território. Portanto, esta é a primeira constatação. E é bom que nós tenhamos isto bem presente, porque o passo seguinte é percebermos que, então, se não é obrigatório, temos que fazer escolhas. E é aí que as políticas públicas têm que entrar em força. Isto é, os nossos políticos, que vão estando em funções nos diversos momentos e nas diversas pastas, com mais impacto nestas realidades territoriais, vamos assim dizer, têm que fazer escolhas se de facto é ou não é importante que nessas zonas, chamemos-lhe mais remotas, apesar de estarem se calhar a 1 hora e meia de Lisboa, ou do Porto ou de Coimbra, se é importante que nessas zonas existam pessoas ou não. O problema começa quando se entende que é necessário existirem pessoas nessas zonas. O bom problema, isto é, está visto que se queremos que esses territórios não fiquem mais despovoados, é preciso, algures no tempo, começar a fazer coisas completamente diferentes daquelas que no passado se fizeram,
porque aquelas que se fizeram no passado recente, nas últimas 2 décadas, não vale a pena também recuarmos muito mais, porque às tantas a culpa morre solteira. Aquilo que se fez do ponto de vista de políticas públicas viradas para esta preocupação da fixação de populações, da dinamização de atividades económicas nestes espaços menos urbanos ou mais rurais, não teve objetivamente sucesso. Eu chamava aqui a atenção para uma questão que, apesar de ser verdade, absolutamente verdade, que nos chamados territórios rurais há diversas atividades económicas e, portanto, a economia dos espaços rurais não se restringe à agricultura e às florestas, vamos dizer assim. É verdade que não, mas aquilo que é muito evidente é que nas zonas do território em que a agricultura e ou as florestas perdem competitividade e, ao perderem competitividade, não são objeto de nenhum tipo de suporte público, digamos assim, é aí que morre definitivamente a vida nesses espaços rurais. Porque na ausência de agricultura ou de floresta, as outras não há mais nada, não é? As outras atividades normalmente existem, eu estou a generalizar, e portanto obviamente que isto há sempre exceções. Claro que sim. Mas são estas 2 grandes tipologias de atividade que fazem com que exista uma malha social na qual depois vão anichar-se as outras atividades, quais o turismo rural, ou o comércio, a restauração, a própria atividade, sei lá, dos médicos que optam por ter uma vida prática profissional nessas zonas, etc. Não existindo agricultura e florestas, torna-se muito mais difícil encontrar soluções. Dito isto, não quer dizer que não seja possível pensar em políticas públicas que, de alguma forma, e esta é a minha abordagem ao assunto, esperando não estar muito errado nos possíveis resultados, adotar um conjunto de políticas públicas que, na prática, valorizem os serviços que essas comunidades prestam à sociedade. Isso é uma ótima questão, já vai desenvolver, para colocar ao Gonçalo. Esta questão das políticas públicas. Há pouco também o Firmino Cordeiro dizia que não basta despejar dinheiro, que é preciso pensar, mas depois os políticos, como estas zonas não contam muito para ter votos, acabam por ser zonas muito esquecidas. Sim. Porquê é que ainda temos um país a funcionar a 2 velocidades? Esquecidas e, sim, totalmente certificadas. É difícil de responder a isso, porque é um tema complexo. Agora, eu também, ainda mais incompreensível é quando, com os quilómetros que o nosso país tem, não é? De norte a sul são só 700 quilómetros e eu acho que temos essa sorte. Agora, eu também acho que houve muito pouca política pública a nível nacional direcionada para fazer esta mudança de cenário essencial. E deveria ter havido. Não sou daqueles que acham que a regionalização vá melhorar as coisas, não acho nem que seja por aí o caminho. Agora, há um fator aqui importante, e estava a ouvir o professor a dizer da questão das pessoas, que eu achei curiosa de dizer, não é necessariamente, ou seja, que não é necessário ou crucial termos pessoas em todas as zonas do país, mas eu acho que há aí um fator que pode mudar bastante as coisas, que é a questão da imigração. E eu ainda recentemente estive num projeto de comunicação no Fundão, e perto do Fundão, aliás, e onde havia muito pouca população residente e que me contavam como os próprios imigrantes tinham revitalizado a zona. Ou seja, eu acredito que a imigração tenha esse fator positivo também, de se olhar mais para estes territórios, exatamente porque vão ser mais povoados por causa dos imigrantes. Agora, obviamente que tem que ser criado um ecossistema em que haja uma conexão cada vez maior com estas zonas rurais
porque também temos que perceber outra coisa, e pegando noutra coisa que o professor estava a dizer, nós não somos assim tão diferentes uns dos outros, de país para país. Esta questão da maioria das pessoas viverem nas metrópoles é transversal. Infelizmente é transversal. Agora, o que poderemos fazer, e eu acho que o Covid aí é uma espécie de game changer, e em que já há sinais positivos, é desenvolver outros pontos do país que tenham outros acessos ou que tenham outros atributos mais parecidos com as metrópoles. E eu acho que esta questão que tu conheces bem, o professor também, do teletrabalho e tudo isso, vai-nos ajudar, mas eu aqui sou bastante otimista, se calhar demais, vai-nos ajudar a que haja cada vez mais pessoas a, se calhar, desconsiderar ou considerar menos viver nas grandes cidades e poder ir para fora porque consegue trabalhar à distância. Esta questão do teletrabalho pode, de facto, e a questão da imigração podem, de facto, revitalizar as zonas rurais? Podem, acho que são obviamente duas realidades. Não, a da imigração não é nova, apesar de ter hoje em dia contornos muito mais marcantes no nosso território, infelizmente. Ou seja, eu nesse aspecto sou daqueles que acho que Portugal precisa desesperadamente de imigrantes. Sim. E portanto acho que é, digamos, uma das forças vitais para o futuro do país, é de facto uma imigração que venha complementar aquilo que nós, enfim, naturais daqui não conseguimos, que é ter gente e ter mais gente. E ter gente a querer trabalhar. E ter gente a querer fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é muito na agricultura, não é? Há muita mão de obra imigrante na agricultura, o que é normal, porque é normal, isto é natural, quando se estudam os fenómenos migratórios, digamos assim, exceto aqueles que têm contornos muito particulares, muito ligados à violência e perseguição política, que isso já não é bem imigração, é mais movimentos de refugiados do que outra coisa, não é? Portanto, sim, o teletrabalho, obviamente, que vem ultrapassar um conjunto de problemas. Agora, para mim a questão é que a opção de ter gente a viver no território tem que ser uma opção. É nisto é que eu acho que há aqui uma... Claro que podemos deixar isso ao livre-arbítrio das pessoas. Eu acho que, em última análise, é isso que tem que acontecer. Cada um poder escolher viver onde quer, desde que tenha condições para isso, como é evidente. Agora, dito isto, eu continuo a achar que a questão de base é uma questão de opção política. Estamos a falar o quê? Escolas, saúde? Em primeiro lugar, eu acho que temos que falar em perceber que haja uma opção explícita politicamente de dizer nós queremos pessoas no território e queremos pessoas neste território e naquele. Por exemplo, nós não temos dificuldade nenhuma. Eu vou dar este exemplo que eu penso que não, enfim, que é perceptível e não ofenderá ninguém. Nós não temos grande dificuldade em dizer que queremos a Madeira e os Açores povoados. E temos a Madeira e os Açores povoados. E existem políticas ativas para criar condições para que em dois territórios que teriam tudo para não ser povoados, porque são muito mais remotos do que Trás-os-Montes, ou remotos do ponto de vista da distância aos grandes centros de poder e da decisão, e económicos, etc. Portanto, continuamos a criar condições para que na Madeira e nos Açores, por exemplo, os territórios estejam povoados. Essa opção tem que ser feita relativamente ao território continental, vamos dizer assim, ao restante território nacional. Então como é que avalia as políticas que foram tomadas até agora em relação a isso? Pelos resultados fraquinhas. Eu digo isto independentemente do governo em causa, porque podemos estender 20 anos e, portanto, já por lá passaram quase todos e os resultados têm sido relativamente fracos. Mas eu acho que têm sido essencialmente por falta de opção. Porque a partir do momento em que se entenda que... há uma frase que caracteriza muito bem isto, que é quando se diz temos que criar condições para que as pessoas se fixem. Temos que criar condições para que as pessoas se fixem. Não. Primeiro temos que perceber o que é que as pessoas precisam para se fixar, que é uma questão que normalmente não se coloca, porque quem decide as políticas normalmente reside nas grandes cidades e define quais são as condições, tendo em conta as restrições orçamentais, quais são as condições que é possível criar. Abrimos um hospital, são só 150 quilómetros.
Não chega. Portanto, se o hospital é feito na lógica de aumentar ou melhorar os serviços de saúde para fixar as populações, não sei de onde, que estão a 2 horas e meia desse hospital, não funciona, não vale a pena. Mas só uma pergunta, desculpa interromper-lhe, que estava agora aqui a pensar. Por exemplo, eu estive há pouco tempo em Odeceixo uns dias, e até trabalhei a partir de lá e tudo. E é um sítio que eu vou frequentemente há alguns anos. E lá está, vou tocar outra vez na questão dos imigrantes, mas que também acaba por atrair portugueses pelas mesmas questões que o professor disse, que a partir do momento em que há imigrantes, as próprias políticas públicas e os próprios autarcas têm que virar a zona mais para as pessoas. E eu notei que há muito mais gente, mesmo no Algarve, eu cada vez ouço mais gente a dizer que se mudou para o Algarve ou que vive no Algarve. Claro que o Algarve varia entre sítio para sítio. Lagos é completamente diferente de Vila Moura, etc. Mas noto que há cada vez mais pessoas a viver nestes sítios que antigamente não havia. Claro. Estou de acordo. Atenção, quando digo que acho que, de uma forma Não geral... quero fazer aqui de advogado do senhor. Não. Mas eu, quando digo que, de uma forma geral, as políticas não tiveram sucesso, é de uma forma geral que há... Por exemplo, é verdade, o Gonçalo referia e é verdade, a pandemia e aquilo que a pandemia trouxe de bom, é de facto um game changer. Não há dúvida nenhuma que quase ninguém hoje, para trabalhar, precisa de estar todos os dias num determinado local. Quase ninguém. São muito raras as profissões em que isso ainda é necessário. Claro que... No caso. Mas eu ia dizer a Sara. Mas também tivemos em teletrabalho. Houve uma fase em que também estivemos em teletrabalho. E quando se olha para a produção televisiva, eu bem me lembro no tempo da pandemia, em que os webinars nasceram aí que nem cogumelos e as próprias televisões tiveram que trabalhar muito com base em transmissão remota, digamos assim, e não deixou de se fazer televisão. Não, fizemos com videochamada que continuamos a utilizar atualmente. E o entrevistado ou o jornalista, se calhar, estava em Odeceixo, ou estava em Vila Real, ou estava noutro sítio qualquer. Portanto, claro que isso é uma ajuda muito grande. Eu continuo a achar que, do ponto de vista da definição daquilo que são os melhores caminhos para ter mais sucesso nessa revitalização, era muito importante conseguir perceber o que é que as pessoas que ainda estão nos sítios precisam para lá estar. Por exemplo, serviços de saúde. Eu se calhar vou dizer uma asneira sem nome do ponto de vista económico e, portanto, é uma ideia que não tem viabilidade nenhuma. Mas serviços de saúde móveis. Não será mais fácil ter alguma mobilidade de serviços de saúde que vá de terra em terra. Que vá de terra em terra. Sim. E que permita, em vez de termos as pessoas mais ou menos idosas a fazerem 2 horas de caminhonete ou 1 hora de caminhonete para estarem às 5 da manhã no centro de saúde para marcar uma consulta que depois não há. Quer dizer, não temos que fazer o contrário. Eu percebo que não é possível ter uma escola e um posto de saúde em cada aldeia ou em cada 2 aldeias. Mas se calhar é possível algo de intermédio. E, portanto, já ficariam a sobrar só, do ponto de vista da saúde, os casos urgentes. Mesmo para os casos urgentes, não seria possível ter uma rede de urgência, de resposta às urgências, claramente separada da rede urbana. Sim. Isto é, pensada para os territórios rurais. Não seria possível escolher os territórios? Isto é, volto à minha primeira questão. Porquê é que é importante termos gente em todo o território? Se calhar temos que começar a ser um bocadinho menos ambiciosos, geograficamente, e depois, com o tempo, conseguirmos repor o potencial. Gonçalo, tu és consultor político, se calhar consegues ajudar-nos a perceber, metendo na cabeça dos políticos, de quem toma decisões, porque é que não olham para o interior de outra forma? Bom, eu acho que em parte por aquilo que o professor disse e bem, quer dizer, os políticos olham sobretudo para as pessoas, não é? E às vezes olham para o maior número de pessoas e o que é que dá mais votos. E às vezes esses sítios não dão realmente muitos votos. Agora, eu acho que naturalmente que isto vai ter que mudar, eu acho que há bons sinais que há coisas que estão a mudar. Agora, eu tenho muito esta visão de que realmente não faz sentido que tenhamos zonas em Portugal ainda
onde não hajam centros de saúde e vivam lá pessoas e tenham que ir 30 ou 40 quilómetros, como fazem muitas, ou mais, para tenham uma urgência e tenham que guiar 30 ou 40 quilómetros. E acho que não, acho que temos que ter um país que chega a toda a gente. Outra coisa que se percebeu com a Covid e aqui no mau sentido, é que, por exemplo, grande parte do território português ainda não tem ligações à internet. E temos falado sobre isso em muitos E nós episódios. somos um dos países da União Europeia mais atrasados a esse nível. E eu acho que aí os políticos foi um bocado uma espécie de alerta e de chamada de atenção. Agora, Como é que se pode então criar jovens empresários rurais, que é um estatuto que vamos falar a seguir? Como é que se pode promover a que os jovens queiram ir por aí, não é? queiram ir por aí, se calhar se na internet vão ter, não é? Pois é um excelente tema. Eu acho que é pressionando os políticos cada vez mais para essa realidade. Agora, Há umas coisas que eu acho que resultam. Essas são básicas, ou seja, nem vale a pena. Se não há internet, esqueça. Hoje em dia é como dizer, Sim. há uns anos atrás não há telefone ou não há estrada. Pois. Ali não há um caminho que chega ali. Não há um caminho que chega ali, não vive lá ninguém. E, portanto, a internet é básico, tudo o que é comunicações é básico, tudo o que é saúde e educação é básico. A questão da educação eu acho que pode ter aqui também uma evolução interessante com a questão da distância. Do ensino à distância, da aprendizagem à distância. Aí a pandemia também nos pode dar uma ajuda. Contudo, que trouxe de bom, mas também de mau, não é? De mal porque nós achámos que bastava um ecrã para resolver o ensino à distância. Portanto, claro que não basta, em todo caso, havendo internet e havendo esta capacidade da comunicação à distância, há algumas coisas, desde que sejam pensadas por quem perceba do assunto, e eu não percebo, certamente que conseguiria algumas soluções ao nível da educação em zonas mais remotas. Agora, eu insisto num ponto em que falei inicialmente, é que muito dificilmente nós teremos os territórios rurais dinamizados sem agricultura ou floresta. O território é grande demais, não pode ser, ou seja, eu até consigo ter uma aldeia que foi recuperada e tem turismo. E se em 50 km de raio à volta não houver nada? Nada. O que é que serve aquele turismo? É turismo de natureza? Não é. O turismo de natureza que as pessoas procuram não é uma aldeia no meio do nada, porque à volta, o nada, na natureza, cria caos. A natureza entrega a si própria à volta de uma aldeia, engola a aldeia. É assim, faz parte. E, portanto, e eu volto àquela questão dos serviços, ou seja, há agricultura e floresta que existe em várias zonas do país, que está no mercado, que produz, que é competitiva, que gera uma economia interessante para os agentes que estão envolvidos. Mas depois há a necessidade de ocupar território, se isso for uma opção Lá está, se voltarmos à questão da opção. Se há essa necessidade, então eu preciso de ter uma outra agricultura em determinadas zonas, ou uma outra floresta, que presta um serviço à sociedade, que é garantir que aquele território está ocupado de determinadas formas, e isso custa dinheiro à E sociedade. ajude-nos a perceber de que forma é que o Estatuto do Jovem Empresário Rural pode fazer diferença. Foi criado em 2019, isto é basicamente o quê? Funciona de que forma? Quem é que se pode candidatar? Eu acho que daquilo que eu tenho presente da altura, depois não acompanhei os finalmente, mas na altura do início dos trabalhos da AJAP para tentar dinamizar a criação dessa figura, é uma figura paralela à de jovem agricultor. A figura de jovem agricultor já existia institucionalmente e politicamente, e a ideia era, na altura, criar um estatuto. Não é bem paralelo, porque muitos dos jovens agricultores podem ter o estatuto de empresários rurais, porque o são. Um agricultor é um empresário que está numa zona do rural, cumprindo os critérios de atribuição, e, portanto, esse estatuto permitir identificar um alvo de política pública, por exemplo, associado a este tipo de remuneração de serviços, ou, se quiser, ter o Estado a colmatar uma falha de mercado que existe no território, para que determinados jovens, no caso, se fixem em espaço rural. O mercado não paga isso. Estou eu a admitir. Aquilo que o mercado pagar, o mercado paga, não tem que ser o Estado a fazê-lo em nome da sociedade. Mas se a sociedade entende que precisa ter gente ali,
Se essa gente é jovem e tem um estatuto de empresário rural que pode ser verificado, pode ser validado, então a sociedade tem que definir de que forma é que vai remunerar essas pessoas para elas prestarem esse serviço. Eu sei que isto pode parecer mal porque é estarmos a pagar às pessoas para estarem a fazer de figurantes na paisagem. Não é, mas às tantas, há Se soluções. essa for a opção, não é? E essas Nós pessoas voltamos não à estão questão da como opção. figurantes, estão a desenvolver uma atividade. Aquela que for, sei lá, estão a gerir uma área natural de pastagens pobres, com uma vegetação arbustiva que não aguentam um encabeçamento de gado, sei lá, de cabras ou de ovelhas, muito elevado. E, portanto, economicamente aquilo não tem solução. Mas, se houver um determinado apoio, essa atividade é viável. Não é competitiva em termos económicos no mercado, mas é viabilizável por um apoio que o Estado atribua. Ora, se isso for feito com critério, nós conseguimos fazer aparecer oportunidades neste espaço rural um bocadinho deprimido. Gonçalo, para terminarmos a jeito de conclusão final, afinal, o que é que as políticas públicas, estes apoios, podem fazer diferença na dinamização das zonas rurais? Podem e devem fazer muita diferença. Eu acho que tudo o que seja um enobrecimento também da própria profissão em si nas zonas rurais, e tudo isto que o professor estava a dizer, é algo que as políticas públicas podem fazer. E depois existe aqui um direcionamento que tem que ser feito território a território, porque eu acho que isto não pode ser feito de forma estanque, nem pode ser feito de forma estanque. Eu acho que cada realidade local é diferente. E eu acho que, lá está, volta à questão da regionalização, e eu não sou defensor dela, mas o governo a nível nacional tem que ter a capacidade, com cada autarca, olhar para cada realidade local, desculpem, e perceber: esta precisa disto, esta deve ser revitalizada desta forma, esta vamos apostar, ou esta, como disse o professor no início da conversa, e que eu achei bastante interessante, se calhar é só um museu e não interessa ser assim tão... Quer dizer, ter assim tanta gente no futuro, porque existem zonas no país. As selvagens. Exatamente, ultra-selvagens, que é muito difícil que se crie pessoas a querer viver lá, e é compreensível. Gonçalo Ribeiro Teles, professor Francisco Gomes da Silva, muito obrigada aos dois. Obrigado. Pela vossa análise. As zonas rurais, como vimos, precisam de ser revitalizadas, precisam de vida, precisam de estar cheias de força e precisam de jovens, ou até, como ouvimos, algumas delas, se calhar até nem precisam assim tanto. Agradecemos aos nossos convidados de hoje e chegamos ao fim de mais um ciclo de conversas terra a terra, uma parceria entre o Expresso e a AJAP. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Encontramos-nos numa próxima oportunidade. Até breve.